Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Ângela de Santana, muito prazer. Caso o caso criminal é de Rafael Castilho, gente. Rafael Castilho, um membro da máfia mexicana que cometeu um crime terrível na cidade de San Antônio, no Texas, nos Estados Unidos da América. Esse crime é assim de embrulhar o estômago. A Nicole foi a vítima dele, Nicole Perry, 31 anos. A Nicole Perry e o companheiro dela, Randall Fulgham, eles moravam com o pai da Nicole. E o pai da Nicole faleceu. Eles, depois do falecimento do pai dela, foram despejados da casa alugada. A Nicole entrou em depressão profunda. E ela era descrita pelos amigos como uma mulher tagarela, resolvida, e ela sabia se defender sozinha, se necessário fosse. Então, ela não era uma mulher fraca, ela era forte e determinada. O Randall Fulgham, o companheiro dela, ligou para os amigos dele, a Vanessa Vargas e o Gismo, e pediu para eles ficarem na casa deles de vendas de drogas. E assim eles foram ficar por um tempo nessa casa. Então, um dia, eles começaram a ter uma discussão, um desentendimento, casal, Nicole Perry e o companheiro dela, o Randall Fulgham. Eles estavam ali acalorados naquela discussão e estava nesse local Rafael Castilho, 26 anos de idade, um homem violento, membro da máfia mexicana, que morava a um quarteirão da casa, num alojamento feito de caixa de papelão, e vivia entupido, cheio de lixo. Então, naquele momento lá da discussão, do desentendimento, o Rafael se envolveu naquela, naquela discussão. Porque existe uma regra na máfia mexicana sobre a conduta de mulheres desrespeitosas. Na máfia mexicana, a mulher deve respeitar os homens ou o seu homem. Isso quer dizer que a mulher não tem voz. Ela tem que obedecer o homem, abaixar a cabeça para ele. Ela não pode confrontar o homem, ela não pode discordar do homem, seja ele marido ou simplesmente a figura de um homem. Ela tem o direito de ficar calada e obedecer, nada mais do que isso. Então, ele já foi se envolvendo, já falando
avisando ela, das coisas que ela estava falando. Ele mandou que ela calasse a boca, ficasse quieta por um instante, sabe? Que caso contrário, ela iria se arrepender do que ia acontecer. Ele já estava ameaçando ela. O Randall, o companheiro da Nicole Perry, quando viu que ele estava se envolvendo na discussão, no desentendimento dele com a mulher dele, ele parou, parou e tentou acalmar e fazer com que a Nicole Perry ficasse quieta, porque nesse momento que ele começou a falar essas coisas com a Nicole, o Randall viu que o Rafael Castilho estava ficando muito chateado com a Nicole. Então, o Rafael falou para ela, sabe que ela ia se arrepender. Então, ele foi em direção de umas fitas adesivas e pegou essas fitas e prendeu as mãos da Nicole, correndo. E todo mundo que estava lá, a Vanessa, ficou todo mundo paralisado, gelado de medo. E o Riddle contou que ele, no primeiro instante, pensou que Castilho, o Rafael Castilho, e era um tipo de intimidação, uma tática de intimidação que ele estava fazendo com a Nicole. Mas aí foi quando o Castilho ficou em pé em cima da Nicole. Se você vê o tamanho dele, vocês vão ver a foto, o tamanho do Rafael Castilho. Ele ficou em pé sobre a Nicole Perry. E ele olhava para baixo, para ela. E foi nesse momento que ele pegou um facão. E quando ele pegou esse facão, o Randall, ele continuava ali, parado, estatizado, frisado de medo. Ele, quando ele pegou esse facão, o movimento que o Rafael Castilho fez, o som que foi feito, o Randall disse que nunca vai esquecer jamais. Ele disse que a Nicole Perry estava no sofá e que quando ele levantou esse facão, a Nicole foi parar no chão. E o Castilho, Rafael Castilho, continuou, sabe, a golpear, a desmembrar a Nicole viva. E o Randall disse que ela ia movimentando no chão, sabe? Ela se movia no chão, ela levantava a cabeça, ela não dizia uma palavra, mas ela estava do lado dela, que ela tentava olhar para ele, sabe? Foi aí
que o Castilho mudou as armas. Ele deixou o facão e pegou um machado preto, sabe? E aí foi que ele matou a Nicole. Ele levantou esse machado e enterrou ele na cabeça da Nicole Perry. O Randall e a Vanessa não conseguiam fazer nada ali, estarrecidos que eles estavam com aquele terror. Então, o Rafael Castilho, com uma arma apontada na cabeça do Randall e outra para Vanessa, ordenou para o Randall que ele tirasse o machado que estava na cabeça da Nicole Perry, já morta sem vida, e que eles limpassem a cena do crime. E o Randall disse que era estarrecedor ver o Rafael Castilho carregando os restos, os membros da Nicole, como se não tivesse acontecido nada, que ele estava naturalmente como se nada tivesse acontecido. Aí a Vanessa tentou sair, tentou ir embora. O Castilho ameaçou ela, falou: se você sair, se você for embora, eu vou te matar. Ela voltou. E era muito sangue, muito sangue. E eles estiveram ali com o Castilho apontando a arma para eles. Tiveram que limpar tudo, pegar os membros do corpo da Nicole, colocar tudo dentro de um saco plástico. Sabe quando eles já estavam terminando de colocar tudo no saco plástico? Chegou um homem lá chamado Steven Cleveland. Esse homem, Steven Cleveland, foi chamado pelo Castilho para dar sumiço com o corpo da Nicole Perry. Então, quando o Steve Cleveland viu os sacos, ele olhou, ele levou esses sacos. Só que quando eles estavam lá na casa, o Randall e a Vanessa encontraram as mãos da Nicole Perry. Tinha ficado para trás, não tinha ido com o corpo dela. Então eles pegaram as mãos dela, enrolaram com um plástico e colocaram dentro de uma panela elétrica. Então, o Castilho teve que chamar o Steve de volta para pegar essa panela com as mãos dentro. E o Castilho viu também do que se tratava. Bom, no dia seguinte, os trabalhadores públicos, os garis, vieram para recolher o lixo e eles viram que tinham 2 sacos muito pesados. Sabe que de um desses sacos estavam saindo o que parecia ser um cabelo, sabe? Humano, fino e longo. Então eles olharam e viram que era mesmo um cabelo humano, uma parte do cabelo. Então eles chamaram a polícia. A polícia chegou e começou a investigação. E o Steve Cleveland foi o primeiro a dar dicas do assassino para a polícia. Um dos primeiros. Porque ele tinha visto os sacos, ele tinha visto as panelas
ele que deu sumiço, né, no corpo. Então, o não demorou para a polícia chegar até o Rafael Castilho. Ele foi preso e no dia seguinte o Randall se entregou. Ele ficou 24 horas preso, mas foi libertado por falta de provas contra ele. Sabe, o Randall, ele disse que a vida dele acabou sem a Nicole. Sabe, foi essa a declaração que ele deu. Então, no dia 22 de agosto de 2022, foi o julgamento do Rafael Castilho. E a promotoria, o Estado, convocou um especialista em gangues de prisão. E declarou, ele afirmou que a tatuagem que o Rafael Castilho tem no corpo é de um membro da máfia mexicana no Texas. O Rafael Castilho é um membro documentado da máfia mexicana, mas as autoridades acreditam que a gangue não teve relacionamento algum com esse crime. Então, a defesa do Rafael levou 3 amigos da família e mais a irmã do Rafael Castilho. E todos eles afirmaram no júri, no julgamento, que o Rafael Castilho é uma pessoa amável, sabe? Que é um frequentador ativo da igreja onde eles frequentam, sabe? Na cidade deles, que é uma pessoa bondosa e caridosa. E a promotoria respondeu que isso não era suficiente, sabe? E que eles, para o Castilho, né, não era suficiente em defesa do Castilho, e que eles queriam a pena de morte, sabe? Para o Rafael Castilho. Mas o que aconteceu foi que o Rafael Castilho foi sentenciado a 70 anos de prisão, sendo que, depois de cumpridos 30 anos em regime fechado, ele terá a possibilidade de conseguir a liberdade condicional. Isso não quer dizer que ele vai ter, não é uma garantia, não. É possível. A promotoria disse que isso não seria o suficiente para poupar o Rafael Castilho e pediu a pena de morte para ele. Eles disseram que esse foi um ataque terrível. O delegado do caso, o Javier Salazar, disse que o Rafael Castilho cometeu um crime terrível e que a intenção dele era que a morte da Nicole Perry servisse de exemplo, que fosse um exemplo para ela, para aquela senhora. Ele disse que
foi por um motivo fútil. O motivo da morte terrível da Nicole Perry foi por um desentendimento. Gente, isso é pra lá de fútil, né? Então, ele poderia ter pego a prisão perpétua, né? Mas é isso aí, gente. Se inscreva no canal, deixa seu like, comenta, compartilha e toca no sininho, né? Ativa o sininho para o YouTube te avisar quando eu postar vídeos novos. Muito obrigada por assistir. Fiquem alerta e até mais. Tchau, tchau.